Como gerenciar uma escola de música? É o tema do nosso podcast de hoje. Então, se você é dono de uma escola de música, se você pretende abrir uma escola de música, fica muito ligado aqui, porque hoje nós vamos conversar com ela, que é a poderosa chefona, que é a melhor empreendedora, gerente, administração comercial das escolas de música do Brasil. Ela, a poderosa chefona. Melhor, gostei dessa, hein? Mas quem te acompanha aqui sabe que você é casca grossa pra caramba. Então, antes de começar... Agradece o seu público. Agradecer ao nosso patrocinador aqui, né, JMC Academy Brasil. A JMC Academy é uma faculdade de música da indústria criativa, então você pode fazer cursos, né, nível superior, terceiro grau, performance, engenharia de som, produção musical, música para games, music business e vários outros cursos, né? Da indústria criativa. E é uma faculdade toda integrada, então você consegue rapidamente lá se integrar, fazer shows, gravar, fechar negócios. Se você não tem dinheiro para pagar todo o curso, você consegue trabalhar para ajudar no pagamento dos cursos, das mensalidades. Então, é uma oportunidade incrível para quem tem esse sonho de fazer uma faculdade na indústria criativa. Você consegue se formar em 2 anos e meio, 3 anos, e você também consegue trabalhar para bancar os seus estudos, além da experiência de morar em outro país, imergir na língua inglesa e muito mais. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o Instagram do JMC Academy Brasil. E também tem um formulário que a gente sempre deixa aí, caso vocês queiram entrar em contato. Vamos começar aqui com ela, com a poderosa chefona, que, como eu falei aqui, né, no Brasil, para a escola de música, vai ser difícil você encontrar alguém que entende mais do que ela sobre gestão, sobre administração, sobre comercial. Vamos começar por onde? Primeira pergunta? Vamos lá, nosso primeiro ponto aqui. Ó. Quais são as principais áreas que precisam ser vistas para gerenciar uma escola de música? Então, Matheus, depois de 10 anos gerenciando escolas de música, hoje eu defini como 5 pilares que você precisa ter para ter uma escola de música lucrativa. E esses 5 pilares, para mim, são os mais importantes. E você tem que prestar muito atenção nesses pilares, que são vendas, que é o seu comercial, financeiro, o marketing, a gestão e a entrega do produto. São 5 pilares que eles precisam ser monitorados diariamente. Então, eu costumo dizer que o comercial ele é o coração da empresa e o financeiro ele é o cérebro da empresa. Ninguém funciona sem coração e sem cérebro. Então, vamos brincar que esses 2 é como se fossem a máquina, né? E os outros 3 são os órgãos vitais também. Ou seja, você precisa dos outros para viver, mas a cabeça e o coração, né, que são assim os mais importantes, é o comercial e o financeiro. Então, um ponto maior de atenção é o comercial financeiro e depois o marketing, a gestão e a entrega. Esses são, para mim, os pontos principais que um dono de escola tem que ficar de olho. Entendi. Tá? E desses pontos principais aí que você está falando, normalmente um professor de música que começa uma escola de música, ele não tem essas habilidades. Você acha que é algo que ele pode estudar ou você acha que é melhor delegar para uma outra pessoa? De repente, né, igual a gente trabalha aqui, marido e mulher, pode ser que essa pessoa também tenha um cônjuge que queira ajudar, uma pessoa mais próxima, ou ele pode, no mercado, contratar isso. Olha, Matheus, na verdade... Dá para fazer sozinho? Fala um pouco aí. Na verdade, são 5 áreas distintas, né? É bem difícil que uma pessoa domine essas 5 áreas, só ela fazendo todas as áreas. Quando você começa uma escola de música, você pode fazer um pouquinho de cada área. É natural que você faça um pouco de cada área, mas falar que você vai fazer muito bem todas as áreas é praticamente impossível. E é praticamente impossível você crescer com qualidade e saúde em todas as áreas. E para uma empresa ser lucrativa, ela precisa crescer com saúde. Então, assim, como o meu objetivo nessa minha mentoria, que eu dou para donos de escola de música, é dar para essas empresas uma escola de música lucrativa, eu acredito que esses donos de escola tenham pessoas diferentes em cada uma dessas áreas, tá? O dono da escola, ele pode e deve saber um pouco de cada uma das áreas.
Até porque se faltar pessoas, ele saiba o básico. Mas o ideal é que ele tenha pessoas para cada uma das áreas, né? Estou falando já de uma pessoa, de uma escola que já tem uma estrutura mínima, né? Mas se você está começando, você precisa pelo menos ter 2 pessoas. Uma que faça o comercial e uma que faça o financeiro. Porque fazer financeiro e comercial juntos são coisas bem distintas. O financeiro é aquele que faz a captação, é aquele que faz a venda de alunos, é aquele que vai no mercado buscar pessoas para trazer para a escola. Isso é comercial, né? Não? Isso é comercial. É que você falou financeiro. Ah, não, falei. Não, financeiro, não. Então comercial. O comercial é o que vai para frente. Que vai na rua e faz a captação dos alunos. Ok. O financeiro é aquele que está ali dentro, lidando com contratos, fazendo toda a parte burocrática, né? Não, ele não é o administrativo ainda, mas não, ele que a burocracia do dinheiro. Exatamente. Né? O administrativo ele sai ali um pouco do financeiro, mas quando você só tem essas 2 áreas, ele acaba virando um administrativo também. Então, não tem como misturar muito. Então, você não tem como ficar sem essas 2 áreas. Você precisa dessa cabeça pensando como formular isso, fazer a melhor forma para amarrar aquele aluno que vai entrar e como trazer esse aluno para ficar ali dentro. E no início, né, também o seu começo também foi com uma pessoa Por só exemplo, que fazia comercial e financeiro. Eu, quando comecei com você, era você no pedagógico, eu ali fazendo comercial e financeiro, e eu tinha uma menina que me ajudava, que ela era uma secretária. Ela fazia a parte administrativa, que é o quê? Fazer a parte motora das coisas, fazer... burocrática, do tipo assim, fazer as impressões, bater os contratos, imprimir. Mas eu é que criava os modelos de contrato, eu que ia buscar as melhores formas de contrato e foi tudo mais. Foi a Bruna, né? Foi a Bruna. Que ficou com você há uns 4 anos, não ficou? Porque ela já veio comigo, né? Eu tinha legal, outra né? loja, ela já veio comigo. Na verdade... Eu não devo ser ruim patroa, não, porque todo mundo que trabalha comigo há muito tempo. Eu sou brava, mas eu sou justa, entendeu? Aí você tem que perguntar pra galera se você é brava ou não. Então pergunta, porque tá tudo comigo 12 anos, 10 anos, 8 anos. Verdade. Então... a pergunta agora é, quais são os números que precisam ser acompanhados todos os dias? Então, os números que devem ser acompanhados todos os dias pelos donos de escola são alguns. Um deles é o fluxo de caixa, né? Quanto que tem na sua conta, né? Você precisa saber. Sua conta tá no negativo. Explica o que é um fluxo de caixa para a galera. Fluxo de caixa é o movimento de entrada e saída da sua conta, né? Quanto que entrou e quanto que saiu. Esse saldo precisa estar positivo. E positivo enquanto... que também o fluxo de caixa tem que ter um dinheiro ali, sempre sobrando, né? Como que você chama esse dinheiro que precisa sobrando? Qual é o valor desse dinheiro que precisa estar ali? Esse valor, isso é o fluxo. Tá. O fluxo de caixa é um dinheiro que tem que estar ali flutuando no seu caixa, que seja suficiente para pagar as contas do dia. Entendi. Você normalmente tem o valor, ele é referente a 1 mês, a 2 meses? Então, isso é uma coisa que é para um assunto para lá para minha aula... Lá para frente. E eu quero aproveitar, você que está aqui hoje, que é dono de escola de música, eu quero te fazer um convite. Dia 21 de fevereiro, eu vou estar fazendo uma aula secreta para donos de escolas de música. Se você tem passado problemas como sobrecarga na sua escola de música, você não sabe mais o que fazer, você não vê luz no fim do túnel, você não aguenta mais cobrar... Os alunos estão inadimplentes, professor não te respeita, professor está faltando, você não tem dinheiro, você está no vermelho, você não sabe delegar, você não consegue aplicar os contratos, você tem passado muitos dos problemas que a gente relata aqui em muitos podcasts. Se você se vê em alguma dessas situações, venha estar comigo nessa aula secreta que eu vou abrir somente para donos de escolas de música. É uma aula completamente gratuita e lá nessa aula eu vou dar para vocês algumas soluções, tá? Para te ajudar a sair e te mostrar que tem luz no fim do túnel. Então, essa resposta eu não vou te falar aqui hoje. Eu quero que você venha estar comigo lá nessa aula minha secreta. Se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição. Você toca para que você vá lá para o meu grupo VIP para aguardar essa aula secreta.
Vai ser 8 horas da noite, numa quarta-feira. Dia 21. Dia 21 de fevereiro. Tá. Como organizar os recebimentos e pagamentos? Então, através de uma planilha, né? Que você pode ser uma planilha de Excel mesmo. Uma planilha de entradas. Inclusive, ontem, nossos alunos da formação Professor de Música Empreendedor, eu dei ontem, eu fiz uma planilhazinha para eles e dei para eles de surpresa. Não vi nenhum agradecimento. Não? Não, porque eu nem estava prometendo nada e entreguei tudo, hein? Eu dei para eles de surpresa ontem uma planilha de entradas e saídas e uma de entradas, de recebimentos e uma de despesas. Eu passei para eles uma que eu passo para os meus mentorados lá do Legacy. E é a melhor forma de você realmente ter noção do quanto que você realmente ganha e do quanto realmente você gasta. Você precisa ter o hábito de anotar tudo. Porque, assim, é muito fácil você falar, deixa a vida me levar, não estou ganhando nada, não sei o quê. Quando você coloca na ponta do lápis tudo que entra e tudo que sai, você consegue identificar os gargalos. Para onde está indo o seu dinheiro, entendeu? Porque muitas vezes o dinheiro até está entrando, mas está saindo para algum lugar. Aí você fala, caraca, olha só o tanto que eu estou gastando aqui, por exemplo, em mercado. Tanto que eu estou gastando aqui em material de escritório. Tanto que eu estou gastando aqui em gasolina. Pô, eu vou diminuindo isso. A partir do momento que você escritura, que é quando você anota, você consegue ver. Mas na correria do dia a dia, você não tem noção, porque simplesmente você está no automático, você paga, você gasta. Mas quando você anota, você consegue enxergar isso. Então, a gente precisa ter o hábito de escriturar tudo, de anotar tudo. Então, uma planilha básica do Excel vai te ajudar a ter essa noção de entradas e saídas. Tá. Como garantir que os professores de música estejam motivados para dar aula? Gente, a gente brinca... Essa você pode responder. Eu quero que você responda, porque as suas respostas são as melhores. É? Porque motivação é algo que a gente fala muito. Você acorda motivado? A pergunta é para você aí, do outro lado. Você acorda motivado? Tem dia que sim, tem dia que não. Você acorda motivado todo dia? Não necessariamente. Não, né? necessariamente. Tem dia que sim, Sim. tem dia que não. Mas tem E coisas, aí? mas tem coisas também que você pode fazer, porque a motivação da pessoa lá depende de muitas coisas. Mas o que você, como dono de uma Então, escola, mas isso que eu ia falar. pode fazer para que um professor esteja mais motivado? Eu acho que um ponto é estrutura para o aluno, professor. A né? pergunta é como dono de escola. Como garantir que os professores de música estejam motivados para dar aula. O dono de escola, desculpa. Tá. Achei que como pessoa, como dona de escola, o que eu posso fazer? E isso eu faço, e todos eles falam, é dar um ambiente propício para esses professores. O que é esse ambiente propício? O que tem que ter Cara, nesse é ter ambiente? um mínimo de estrutura. Por exemplo, eu tenho professores hoje na escola física que chega a ser uma coisa engraçada. O ano passado eu fiz umas contratações novas, e esses professores que entraram lá, entraram 4 professores de uma vez. E esses 4 professores, coincidentemente, vieram de uma mesma escola concorrente. Só que eu fiquei até mal, porque eu não costumo contratar professores de escola concorrente, nada do tipo. Eu não sabia. Foi vindo um, depois veio outro, depois veio outro. No final das contas, eu vi que todos trabalhavam no mesmo lugar. Eu falei, cara, essa escola vai ficar até com raiva de mim. Mas não foi bem caso pensado. Foi um trazendo o outro. No final que eu soube que eles trabalhavam nessa escola. E aí todos eles chegaram e falaram que eles não tinham uma estrutura básica. Eles não tinham uma impressora para fazer xerox do material. Eles não tinham material para dar aulas. Gente, como que uma escola de música não tem uma impressora para o cara imprimir o material para o aluno para dar uma aula de musicalização, por exemplo? Então, assim, eu acho que isso é o básico do básico. Se o cara não tem uma impressora para imprimir, que dirá um instrumento de qualidade? Que dirá um ambiente bonito? Que dirá uma estrutura de cozinha, por exemplo, para o cara comer, sabe? Uma cafeteria. Que dirá um ambiente bonito? Que dirá o que eu dou para eles lá, um ambiente para ele deitar, umas poltronas, né? Ainda dou gente bonita, porque o povo que frequenta lá é tudo bonito, sabe? Conexões. Conexões, Então, assim,
eu sei que a estrutura que eu passo ali para eles é uma estrutura completamente diferenciada. Então, nisso, além disso tudo, eu proporciono para eles, a cada 6 meses, um treinamento para esses professores. Eu acho que é muito importante donos de escola estarem sempre treinando os seus funcionários, sempre repassando a cultura com eles. Muitos donos de escola não sabem o que é cultura. E para você que não sabe o que é cultura, eu vou falar para você agora. Cultura é como a sua empresa se comporta quando você não está nela. É o comportamento da sua empresa quando o dono não está. Tati, como eu faço para que isso aconteça? Existe um passo a passo. Se você não sabe, dia 21, esteja na minha aula sobre os 5 pilares de uma empresa, de uma escola de música lucrativa. E lá, em um dos pilares, que é o pilar da gestão, eu vou falar com você sobre a cultura. E a cultura é uma coisa muito importante. É algo que te faz manter a sua escola de pé. E uma escola de pé é uma escola lucrativa. Isso é muito importante, Eu acho Matheus. que um outro ponto importante também é a questão da remuneração, né? Obviamente, claro, hoje em dia, se você tem um professor que não recebe um salário digno, o cara, ele vai trabalhar mal-humorado, triste, chateado. Eu acho que, assim, você tem que pagar o justo para aquele cara, né? E eu acho que, através do MEI, ficou mais justo. Por quê? Porque aquele cara, ele está recebendo um valor hora maior do que ele recebia via CLT e ele tem condições de trabalhar em mais lugares do que só para você. E ele ou recolhe até também o poder INSS, né? fazer mais horas em outros lugares. Então, assim, fazer um valor, um montante maior financeiro, entendeu? Entendi. Quais são as contratações que devo fazer para ter um gerenciamento funcional na minha escola? Qual é a primeira contratação? Então, eu acredito, para você ter um bom gerenciamento, a primeira contratação que você deve fazer, obviamente, partindo do princípio que você já tem ali uma pessoa liderando o seu comercial. O que é um comercial? É um time de pelo menos 2. Que faz principalmente a venda, né? Então, Matrícula, venda. O Qual a função do comercial é um time de 2. Ok, que faz o quê? Que é a pessoa que vai fazer a captação do aluno. É aquela que vai montar a estratégia para poder trazer a pessoa que está lá fora aqui para dentro fazer a matrícula. Que pode ser através de anúncios, que pode ser através do Instagram, que pode ser através de várias estratégias, até de panfletagem, parceria, etc. Mas é ela que vai falar ali no WhatsApp, não importa a forma como vai chegar. Ela que vai tratar com aquela pessoa desde o WhatsApp ou o telefone, ali até a aula experimental e vai matricular. Mas um time comercial é mais de uma pessoa, entendeu? Não é um. Então, um time comercial é mais de um. Porque quando a gente fala de time, não pode ser time de um. Não, é porque no Brasil tem as coisas engraçadas, né? Por exemplo, tem um monte de gente que é CEO da empresa que tem 3 funcionários. Não, aí não é CEO, né? Não tem como, né? Para ser CEO tem que ter... tem um mínimo. Tem que ter os setores, né? Exatamente. E você tem um cabeça de cada setor e o CEO é o cabeça que executa o orçamento. Exatamente. Que tá, né? Okay. Enfim. Então, você... Qual era a pergunta que eu já me perdi? A gente Vamos lá, pergunta... A principal contratação. Quais são as contratações que devo fazer para ter um gerenciamento funcional na minha escola? Então, qual a primeira contratação? A primeira contratação, eu acredito que seria um coordenador do comercial. Porque o comercial, como eu falei, é o coração da empresa. É aquele que vai trazer um dinheiro rápido para a empresa. Então, você trazendo um movimento de financeiro rápido, você vai encher ali o cofre da empresa, né? E com esse cofre mais cheio, você pode pensar em outras contratações. Então, acho que a primeira contratação é alguém que vai pensar estrategicamente em como trazer mais alunos. Então, a primeira contratação que eu faria é um coordenador comercial. Tá bom. Como dividir as contas pessoa física e pessoa jurídica? Facilmente. Primeira coisa que o dono de escola tem que fazer é parar de confundir
as contas pessoais dele com as contas da escola. Ou parar de comprar as coisas para a escola no cartão pessoal física então, o dele. primeiro passo era abrir uma conta de pessoa jurídica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta. Hoje em dia, a gente tem conta digital PJ, que você não paga nada para ter essa conta PJ. Tem conta Inter, aberta. Nubank, várias contas que são PJs que você não paga nada. Eu sei que no começo é um pouco difícil. Eu tinha algumas alunas que também lá na Mentoria Legacy, que também tinham misturado as contas PJ com pessoa física, que a gente conseguiu separar. E hoje elas estão super alegres. E aí, o que elas fizeram? Hoje elas têm um salário para elas. Elas conseguiram... Ah, Tati, mas meu dinheiro se envolvia com da escola. A gente conseguiu chegar num valor de Prolabore. Tá. Só para salientar que os bancos digitais não recomendamos Banco Inter, tá? Ah, a gente não recomenda Banco Inter porque eles fecharam uma conta. Fecharam a nossa conta, do PJ, nada. do nada, sem avisar por quê, ainda prenderam o nosso dinheiro que está preso até hoje lá. Então, não façam Banco Inter. Então, como definir o seu salário do Prolabore? Então, acabei de falar aqui agora que essa nossa aluna, ela também tem essa escola, que tem mais ou menos 140 alunos. Ela dá aula também e ela faz a gestão da escola. Como definir o salário dela, né? Já que ela misturava PJ com PF. O que a gente fez? Como a escola ainda não tem um lucro muito grande, a gente começou a partir do princípio seguinte: quantas aulas você dá? Aí ela estava dando ali, ela tinha 30 alunos. Muita aula, né? 30 horas por semana. E aí eu falei: quanto que é o professor mais caro que você tem? Quanto você paga? Aí ela estava pagando aí para esse professor, acho que ele estava ganhando R$3.000. Falei: o seu salário mínimo tem que ser R$3.000. E também tem, eu acho que outro ponto que eu vou levantar aqui é o seguinte: tem muita gente que, por exemplo, tem um emprego, o cara é funcionário público, tá há 20 anos, tá de saco cheio, ele ganha, sei lá, R$10.000 por mês, tá? Pô, vou abrir uma escola física e eu tenho que tirar R$10.000 da minha escola física. Não tem como, assim. não tem como. Então, se você está fazendo uma transição, que você já tinha um salário relevante, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não importa. Eu conheço um cara que fez isso, né? Então, por isso que eu estou falando. Você tem que fazer uma reserva sua para 6 meses, um ano, porque você não vai poder tirar R$10.000 por mês de uma escola que está abrindo agora. Não, mas olha essa linha de raciocínio. Então, ela dá 30 horas. Certo. Então, ela pegou o valor hora do professor que ela pagava mais caro e ela pagou para ela aquele valor hora. Então, tá certo. Ela dá 30 horas, ela pagou o valor das 30 horas para ela. E ela se deu um salário como gestora de R$1.000. Que aquilo não onerava o fluxo da empresa, o caixa, ficou um caixa interessante. É porque ela também já tinha uma empresa que já estava a Vitária há muito tempo, né? Ela só tirou R$1.000 para ela como gestora e o salário como professora. Faltava dinheiro para ela? Sim, porque ela estava pagando todas as contas para ela ali do caixa da empresa. Então, a empresa estava ficando com um valor pequeno. Ela ajustou o orçamento pessoal dela, com a nova realidade dela, e aí o caixa da empresa começou a ficar o quê? Grande. E aí, o que eu falei para ela? Eu falei: olha só, a partir de agora, você como dona da empresa, a cada 3 meses, você faz uma retirada de... Prolabore. Não, lucro de dividendos. Lucros e dividendos. Você tem esse direito. E não paga imposto, E não paga imposto, é livre de imposto. Ela falou: sério? Eu falei: sério. E aí, ela, a cada 3 meses, agora faz uma retirada de lucros e dividendos. E o prazo, pela lei, você pode fazer de 3 em 3 meses? Pela lei, o ideal é você fazer uma vez por ano, mas não tem problema se você fazer mais de uma vez por ano. Entendi. Então, entendeu? Então, ela tem feito assim. Isso aí é interessante, né, gente? Porque você tá retirando um dinheiro que pode pagar suas contas, que você não está pagando nenhum tipo de imposto em cima dessa grana, né? Então, definiu também o salário. E mais o quê que a gente tem para falar? Vê aí. Já foi? Já foi, ó. Você agora tem que fazer uma coisa muito importante. Convidar você, meu amigo, minha amiga, que são donos de escola de música por esse Brasil maravilhoso. Venha estar comigo no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, às 20 horas, numa aula secreta que eu vou estar dando para donos de escola de música, onde eu vou estar ensinando a você os 5 pilares de uma empresa, de uma escola de música lucrativa. Falaremos de vendas,
de gestão, de financeiro, de marketing e de entrega. Gente, eu vou estar ensinando para vocês tudo o que eu faço na minha empresa. Eu vou estar mostrando para vocês, abrindo a minha caixa preta, mostrando o que eu faço, porque eu quero que você, que hoje está passando por essa situação de desistência, de problema, de não estar aguentando mais, mostrando que tem aí um caminho no fim desse túnel, tá bom? Venha estar comigo. Se você tem interesse, clica nesse link aqui abaixo, que ele vai te encaminhar para o meu grupo VIP. Venha estar comigo, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e até mais.